Há, na natureza, duas forças que produzem um equilíbrio, e os três são simplesmente uma única lei. Eis o ternário resumindo-se na unidade e ajuntando a ideia à unidade a do ternário. Chega-se ao quaternário, primeiro número quadrado e perfeito, fonte de todas as combinações numéricas e princípio de todas as formas. Afirmação, negação, discussão, solução. Tais são as 4 operações filosóficas do espírito humano. A discussão concilia a negação com a afirmação, fazendo-as necessárias uma à outra. É assim que o ternário filosófico, produzindo-se do binário antagônico, se completa pelo quaternário, base quadrada de toda a verdade. Em Deus, conforme o dogma consagrado, há 3 pessoas, e estas 3 pessoas são um só Deus. 3 e 1 dão a ideia de 4, porque a unidade é necessária para explicar os 3. Por isso, em quase todas as línguas, o nome de Deus é de 4 letras e em hebreu estas 4 letras fazem 3, porque há 2 delas que se repete 2 vezes, a que exprime o verbo e a criação do verbo. 2 afirmações tornam possíveis ou necessárias 2 negações correspondentes. O ente é significado, o nada não o é. A afirmação como verbo e cada uma destas afirmações corresponde à negação do seu contrário. É assim que, conforme o dizer dos cabalistas, o nome do demônio ou do mal se compõe das letras invertidas do próprio nome de Deus ou do bem. Este mal é o reflexo perdido ou a miragem imperfeita da luz na sombra. Mas tudo o que existe, quer em bem, quer em mal, quer na luz, quer na sombra, existe e se revela pelo quaternário. A afirmação da unidade supõe o número 4, se esta afirmação volta à unidade como num círculo vicioso. Por isso, o ternário, como já observamos, se explica pelo binário e se resolve pelo quaternário, que é a unidade quadrada dos números pares e a base quadrangular do cubo, unidade de construção, de solidez e de medida. O tetagrama cabalístico, Jodeva, exprime Deus na humanidade e a humanidade em Deus. Os 4 pontos cardeais astronômicos são relativamente a nós o sim e o não da luz, o oriente e o ocidente, e o sim e o não do calor, o sul e o norte. O que está na natureza visível revela, como já sabemos, conforme o dogma único da Cabala. O que está no domínio da natureza invisível ou das causas segundas, todas proporcionais e análogas às manifestações da causa primeira. Por isso, esta causa primeira sempre se revelou pela cruz. A cruz, esta unidade composta de 2 que se dividem um ao outro para formar 4. A cruz, esta chave dos mistérios da Índia e do Egito, o tal dos patriarcas, o signo divino de Osíris, os tauros dos gnósticos, a chave de arco do templo, o símbolo da maçonaria oculta. A cruz, este ponto central da junção dos ângulos retos de 2 triângulos infinitos. A cruz que, na língua nacional, parece ser a raiz primitiva e o substantivo fundamental do verbo crer e do verbo crescer, reunindo assim as ideias de ciência, religião e progresso. O grande agente mágico se revela por 4 espécies de fenômenos e foi classificado pelas experiências das ciências profanas sob 4 nomes: calórico, luz, eletricidade e magnetismo. Deram-lhe também os nomes de tetagrama, inri, azote, éter, ode, fluido magnético, alma da terra,
serpente, Lúcifer e etc. O grande agente mágico é a quarta emanação da vida princípio de que o Sol é a terceira forma. Ver os iniciados da escola de Alexandria e o dogma de Hermes Trismegisto. De modo que o olho do mundo, como a chamavam os antigos, é a miragem do reflexo de Deus, e a alma da Terra é um olhar permanente do Sol que a Terra recebe e guarda por impregnação. A Lua concorre para esta impregnação da Terra, repelindo para ela uma imagem solar durante a noite. De sorte que Hermes teve razão de dizer, falando do grande agente: o Sol é seu pai, a Lua é sua mãe. Depois acrescenta: o vento o trouxe no seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, e como que o cadinho dos raios solares, por meio dos quais se forma esta imagem viva do Sol que penetra a Terra inteira, vivifica, fecunda e determina tudo o que se produz na sua superfície, por seus eflúvios e suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Este agente solar é vivente por duas forças contrárias, uma força de atração e uma força de projeção, o que faz Hermes dizer que ele sempre sobe e desce. A força de atração se fixa sempre no centro dos corpos, e a forma de projeção nos seus contornos ou na sua superfície. É por esta dupla força que tudo é criado e tudo subsiste. Seu movimento é um enrolamento e um desenrolamento sucessivos e indefinidos, ou antes simultâneos e perpétuos, por espirais de movimentos contrários que nunca se encontram. É o mesmo movimento que o Sol que atrai e repele, ao mesmo tempo, todos os astros do seu sistema. Conhecer o movimento deste Sol terrestre, de modo a poder aproveitar das suas correntes e dirigi-las, é ter realizado a grande obra, e é ser o Senhor do mundo. Armado de uma tal força, podeis vós fazer adorar, e o vulgo vos julgará Deus. O segredo absoluto desta direção foi possuído por alguns homens, e pode ainda ser achado. É o grande arcano mágico. Depende de um axioma incomunicável e de um instrumento que é o grande e único atanor dos hermetistas do mais alto grau. O axioma incomunicável está contido, cabalisticamente, nas 4 letras do tetragrama, dispostas do modo como está representada na página seguinte, nas letras da palavra Asot e Inri, escritas cabalisticamente e no monograma do Cristo, tal como estava bordado no lábaro, e que o cabalista Postelo interpreta pela palavra rota, do qual os adeptos formaram o seu tarô ou tarote, repetindo 2 vezes a primeira letra, para indicar o círculo e fazer compreender que a palavra está invertida. Toda ciência mágica consiste no conhecimento deste segredo. Conhecê-lo e ousar servir-se dele é a onipotência humana, mas revelá-lo a um profano é perdê-lo. Revelá-lo até a um discípulo é abdicar em favor desse discípulo, que a partir desse momento tem direito de vida e morte sobre o seu iniciador. Falo no ponto de vista mágico, e o matará certamente, temendo a si próprio a morte. Isto nada tem de comum com os atos qualificados de assassinato em legislação criminal, desde que a filosofia prática, que serve de base e ponto de partida às nossas leis, não admite os fatos de enfeitiçamento e influências ocultas. Nós entramos aqui em revelações estranhas e nos preparamos para todas as incredulidades e todos os desprezos do fanatismo incrédulo, porque a religião de Voltariana tem também seus fanáticos, muito embora contra a vontade das grandes sombras que devem amuar-se agora,
de um modo lastimoso, nas carneiras do panteão, enquanto o catolicismo, sempre forte com suas práticas e seu prestígio, canta o ofício sobre suas cabeças. A palavra perfeita, aquela que é adequada ao pensamento, que exprime, contém sempre virtualmente ou supõe um quaternário, a ideia e suas três formas necessárias e correlativas. Depois também a imagem da coisa expressa com os três termos do juízo que a qualifica. Quando digo o ente existe, afirmo implicitamente que o nada não existe. Uma altura, uma largura que a altura divide geometricamente em dois, e uma profundidade separada da altura pela intersecção da largura. Eis o quaternário natural composto de duas linhas que se cruzam. Há também, na natureza, 4 movimentos produzidos por duas forças que se sustêm, uma à outra, por sua tendência contrária. Ora, a lei que rege os corpos é análoga e proporcional àquela que governa os espíritos. E a que governa os espíritos é a própria manifestação do segredo de Deus, isto é, do mistério da criação. Suponde um relógio de 2 molas paralelas, com uma indentação que as faça mover em sentido contrário, de modo que, uma afrouxando-se aperte a outra. Assim, o relógio se dará corda por si mesmo, e tereis achado o movimento perpétuo. Esta edentação deve ser para 2 fins e de grande precisão. Será impossível de se achar? Não o cremos, mas quando um homem a tiver descoberto, este homem poderá compreender, por analogia, todos os segredos da natureza, o progresso em razão direta da resistência. O movimento absoluto da vida é assim, o resultado perpétuo de 2 tendências contrárias que nunca são opostas. Quando uma das duas parece ceder à outra, é uma mola que recebe corda, e podeis esperar uma reação de que é muito possível prever o momento e determinar o caráter. É assim que, na época do maior fervor do cristianismo, o reino do Anticristo foi conhecido e predito, mas o Anticristo preparará e determinará a nova vinda e o triunfo definitivo do homem-deus. Ainda isto é, uma conclusão rigorosa e cabalística contida nas premissas evangélicas. Assim, a profecia cristã contém uma quádrupla revelação. Primeiro, a queda do mundo antigo e o triunfo do Evangelho sobre a primeira vinda. Segundo, grande apostasia e vinda de Anticristo. Terceiro, a queda do Anticristo e volta às ideias cristãs. Quarto, triunfo definitivo do Evangelho ou segunda vinda, designada sob o nome de juízo final. Esta quádrupla profecia contém, como se pode ver, 2 afirmações e 2 negações, a ideia de 2 ruínas ou mortes universais e de 2 renascimentos, porque a toda ideia que aparece no horizonte social se pode assinar, sem temor de erro, um Oriente e um Ocidente, um Zênite e um Nadir. É assim que a cruz filosófica é a chave da profecia e que se podem abrir todas as portas da ciência com o pantáculo de Ezequiel, cujo centro é uma estrela formada pelo cruzamento de 2 cruzes. A vida humana também não é formada destas 4 fases ou transformações sucessivas? Nascimento, vida, morte e imortalidade? E notai que a imortalidade da alma, necessitada como complemento do quaternário, é cabalisticamente provada pela analogia, que é o dogma único da religião verdadeiramente universal, como é a chave da ciência e a lei inviolável da natureza. A morte, com efeito, não pode ser um fim absoluto, do mesmo modo que o nascimento não é um começo real.
o nascimento prova a preexistência do ente humano, pois que nada se produz do nada, e a morte prova a imortalidade, porque o ente não pode cessar de existir, do mesmo modo que o nada não pode cessar de não existir. Ente e nada são duas ideias absolutamente inconciliáveis, com esta diferença, que a ideia do nada, ideia inteiramente negativa, sai da própria ideia do ente, de que o nada nem mesmo pode ser compreendido como uma negação absoluta, ao passo que a ideia do ente nem mesmo pode ser aproximada do nada, e ainda menos sair dele. Dizer que o mundo saiu do nada é proferir um monstruoso absurdo. Tudo que existe procede do que existia. Por conseguinte, tudo que existe nunca poderá não existir mais. A sucessão das formas é produzida pelas alternativas do movimento. São fenômenos da vida que se substituem uns aos outros sem se destruírem. Tudo muda, porém nada perece. O sol não está morto quando desaparece no horizonte. Até as formas mais móveis são imortais e sempre substituem na permanência da sua razão de ser, que é a combinação da luz com os poderes agregativos das moléculas da substância prima. Por isso, elas se conservam no fluido astral e podem ser evocadas e reproduzidas conforme a vontade do sábio, como veremos ao tratar da segunda vista e da evocação das lembranças na necromância e noutras operações mágicas. Voltaremos a tratar do grande agente mágico no 4º capítulo do ritual, onde acabaremos de indicar os caracteres do grande arcano e os meios de prender este formidável poder. Digamos aqui 2 palavras dos 4 elementos mágicos e dos 2 espíritos elementares. Os elementos mágicos são, em alquimia, o sal, o mercúrio, o enxofre e o azote. Em cabala, o macrocosmo, o microcosmo e as 2 mães. Em hieróglifos, o homem, a águia, o leão e o touro. Em física antiga, conforme os termos e as ideias vulgares, o ar, a água, a terra e o fogo. Em magia, sabe-se que a água não é água ordinária, que o fogo não é simplesmente fogo e etc. Estas expressões ocultam um sentido mais elevado. A ciência moderna decompôs os 4 elementos dos antigos e encontrou neles muitos corpos considerados simples. O que é simples é a substância prima e propriamente dita. Só há, pois, um elemento material e este elemento se manifesta sempre pelo quaternário, nas suas formas. Conservaremos, pois, a sábia distinção das aparências elementares, admitida pelos antigos, e reconheceremos o ar, o fogo, a terra e a água pelos 4 elementos positivos e visíveis da magia. O sutil e o espesso, o dissolvente rápido e o dissolvente lento, ou os instrumentos do calor e do frio, formam, em física oculta, os 2 princípios positivos e os 2 princípios negativos do quaternário, e devem ser figurados assim. Acima da cruz, o azote, a águia e o ar. Ao lado direito da cruz, a água, o homem, o mercúrio. Na parte de baixo da cruz, o sal, o touro, a terra. No lado esquerdo da cruz, o enxofre, o fogo, o leão. O ar e a terra representam, assim, o princípio masculino. O fogo e a água se referem ao princípio feminino, pois que a cruz filosófica dos pantáculos é, como já dissemos, um hieróglifo primitivo e elementar do lingam dos gnosofistas.
A estas 4 formas elementares correspondem as 4 ideias filosóficas seguintes: o espírito, a matéria, o movimento, o repouso. A ciência inteira, com efeito, está na inteligência destas 4 coisas, que a alquimia reduzia a 3: o absoluto, o fixo, o volátil. E que a Cabala refere à própria ideia de Deus, que é a razão absoluta, necessidade e liberdade, tríplice noção expressiva nos livros ocultos dos hebreus. Sob os nomes de Keter, Chokmah e Binah, para o mundo divino, de Tiferé, Ressé e Geburá no mundo moral, e enfim, Yesod, Hod e Netzá no mundo físico, que, com o mundo moral, está contido na ideia do reino ou Malkut. Explicaremos no 10º capítulo deste livro esta teogonia tão racional quanto sublime. Ora, os espíritos criados, sendo chamados à emancipação pela prova, são colocados, desde o seu nascimento, entre essas 4 forças, 2 positivas e 2 negativas, e são postos em condições de afirmar ou negar o bem, de escolher a vida ou a morte. Achar o ponto fixo, isto é, o centro moral da cruz, é o primeiro problema que lhe é dado para resolverem. A sua primeira conquista deve ser a da sua própria liberdade. Começam, pois, por serem arrastados uns ao norte, outros ao sul, uns à direita, outros à esquerda, e enquanto não são livres, não podem ter o uso da razão, nem se encarnarão a não ser em formas animais. Estes espíritos não emancipados, escravos dos 4 elementos, são o que os cabalistas chamam os demônios elementares, e povoam os elementos que correspondem ao seu estado de servidão. Existem, pois, realmente silfos, ondinas, gnomos e salamandras, uns errantes e procurando encarnarem-se, outros encarnados e vivendo na terra. Estes não são os homens viciosos e imperfeitos. Voltaremos a este assunto no 15º capítulo, que trata dos encantamentos e dos demônios. É também uma tradição de física oculta que faz ser admitida pelos antigos a existência das 4 idades do mundo, somente que não se dizia ao vulgo que essas 4 idades deviam ser sucessivas, como as 4 estações do ano, e renovar-se também. Assim, a Idade de Ouro passou e ainda está para vir. Mas isto se refere ao espírito de profecia, e falaremos disso no capítulo 9, que trata do iniciado e do vidente. Ajuntaremos agora a unidade ao quaternário, e teremos conjunta e separadamente as ideias da síntese e da análise divinas, o Deus dos iniciados e dos profanos. Aqui, o dogma se populariza e torna-se menos abstrato. O grande hierofante intervém.